Na verdade, assim, num processo anaeróbio, né, como ocorrem essas reações bioquímicas, né? Então, você chega ali no seu tanque de equalização com esses compostos orgânicos mais complexos, né, que são carboidrato, gorduras, né, e proteínas. Quando já entra no tanque de equalização, você já começa um processo de hidrólise, né, e ali já vão gerando enzimas, né, extracelulares que vão quebrar esses compostos orgânicos de cadeia carbônica longa, né, esses carboidratos, gorduras, proteínas, eles vão sendo quebrados em compostos orgânicos mais simples, né, quando entra ali numa área de pré-acidificação, esses compostos são convertidos a ácidos e depois de ácidos eles são convertidos a biogás, né, e quando eles são convertidos a biogás, as bactérias, né, elas utilizam duas rotas. Uma é através da descarboxilação do acetato, que é a grande parte ali, né, 70% do biogás, ele vem através do acetato, através do ácido acético, e 30% vem através da redução do CO2. Existem bactérias ali que elas vão reduzir o CO2 a metano e biogás, né, e formar o biogás. Então, essas são as rotas, né, que são utilizadas. Na verdade, os processos, né, os reatores, né, eles proporcionam condições específicas para que essas reações aconteçam, e que aconteça de uma forma controlada, né? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples. Se a gente jogar um efluente com, né, com gordura no rio, né, ali também vão acontecer as reações bioquímicas, as bactérias vão se desenvolver, vão retirar o oxigênio da água, né, que elas necessitam desse oxigênio para que o processo aconteça, e a flora, a fauna vai morrer, né? Então, na verdade, os processos com biotecnologia são processos unitários, instalados dentro da indústria, né, em condições em que eu tenho controle. Ali eu consigo desenvolver esse processo, adaptá-los, né, por isso nós falamos lodos ativados, aumenta a concentração, ali eu controlo o pH, a temperatura, né, ou seja, dou aquelas condições ideais para que essas reações bioquímicas aconteçam, das mesmas reações que podem acontecer na natureza, porém de forma controlada. Aí eu faço uma conversão dessa matéria orgânica em outros produtos, né, biogás e lodo, que depois é retirado, uma parte é convertido a CO2 e água, e com isso, o efluente, quando ele chega ali no corpo receptor, ele já não tem mais essa matéria orgânica, né? Então, aí o corpo receptor segue seu caminho normal, sem contaminação nenhuma, né? Basicamente é assim que funcionam esses processos.